Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. Com os nossos patrocinadores, o especialista em portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, a administradora de condomínios Flávia Jacobi, da empresa Grupo Conexão Ideal, o síndico profissional Rodrigo Salgado, da empresa RS Assessoria, e o sócio idealizador do app Sindi Assiste, Felipe Camboa. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, sugestões de pauta, comentários no nosso comentários aqui do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida. Hoje nós estamos aqui com a estreia da nossa patrocinadora, administradora Flávia Jacobi, e aí ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, como é que ela entrou nessa vida de administração de condomínio, porque assim, gente, né, o síndico já é complicado. Imagine alguém que, além de cuidar de contas, né, que é o que a administradora, uma das principais funções da administradora do condomínio é cuidar das contas do condomínio, ela ainda trata de condomínio. Então, eu acho que ela pira de vez, né? Assim, né? Você chega no final, assim, já pirando de vez, né? Então, Flávia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por acreditar aqui no nosso projeto e estar iniciando aqui com a gente essa parceria. Se apresente aí, dá um oi para os nossos web condôminos. Olá, web condôminos. Olá, Fabiola, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Já acompanhava o programa e agora estreando aqui no programa de vocês. Que bom, então. Vai ser muito legal essa parceria, porque o nosso programa já tem, aqui o nosso podcast já tem 4 anos, mas condomínio é uma vida assim, é um looping, né? Sempre tem coisa nova, sempre tem coisas antigas com resoluções novas. Então, a gente é uma coisa muito ativa, né? Sempre muito tá ativa. rodando. E agora está cada vez mais surgindo novidades. Exatamente, né? Eu falo que condomínio não tem como, né? Porque a gente, condomínio, a gente trata da vida da pessoa, Sim. né? A vida, né, das pessoas que moram ali naquele condomínio, ela também tem mutação, né? Cada um é de um jeito, cada unidade tem lá o seu núcleo familiar, a sua rotina familiar, e aí o condomínio precisa se adaptar àquela situação, né? Com certeza. Então, vamos lá, Flávia, explica para a gente como é que você entrou, há quanto tempo você está nessa vida de administração condominial? Bom, eu comecei a atuar com administração em 1995. Bastante tempo. Eu trabalhava com comércio. O meu pai foi síndico durante alguns anos, então eu escutava, não que eu tivesse, assim, amasse, eu escutava. Então eu saí do comércio, ingressei na faculdade de administração de empresas e falei, bom, eu tenho que começar a mexer com papéis. E caí numa administração de condomínios. Então eu fiquei lá por 6 meses, me interessou demais. Foi estagiária no período de estágio ou já formada? Não, fui como estagiária. E caí lá de paraquedas, eu não entendia nada de documentos, fui conhecer nomes de documentos, de guias, né? Caí no departamento pessoal. Que era na época que era tudo guia. Era tudo, não existia internet, Era não tudo existia, datilografado. tudo datilografado. E falei, E-social era uma coisa não, E-social tipo, nem se ouvia falar, nem se ouvia. Então era aquele datilografado mesmo, aquelas guias antigas, e me interessou bastante. E eu gosto de desafios, e fiquei lá 6 meses. E de repente eu falei assim, eu quero abrir uma administradora. Papo assim que se eu trouxesse hoje, eu falava assim, que loucura. E Isso foi no ano de? 95. Ah, então você já fez estágio e aí Com 6 meses. Com 6 meses você já 6 começou a ter meses, essa ideia. juntei com 2 amigas na ocasião. Eu tive que me emancipar, meu pai teve que me emancipar porque eu tinha 20 anos. Então,
né? Meu pai, assim... Ainda era ali que era... Dos 21. Meu pai me emancipou e eu abri com 2 sócias, do zero, né? Que a preocupação até da administradora, vocês vão pegar cliente? Não, não, a gente vai começar do zero. E começamos do zero. Então era tudo aquilo assim, em Excel, aqueles computadores antigos, e fomos caminhando, né? Minha sociedade durou uns 11 anos, mas assim, eu digo que eu tenho quase 30 anos de experiência administrativa, né, na área condominial. E assim, naquela época não tinha internet, então eram livros, né, de tributos, tudo aquilo estudado mesmo. E fui aprimorando nessa área condominial, fazendo vários cursos voltados para essa área. Não quis fazer pós-graduação porque eu tinha que me envolver na área condominial propriamente dita. Então, vários cursos de departamento pessoal, de tributos, de condomínios, ministrei já vários cursos de síndico profissional. E aí fui indo. Aí, claro, vieram as tecnologias. Então, assim, eu gosto muito da profissão. Sou daquela coisa minuciosa de detalhes, de conciliação bancária propriamente dita, que é aquela que você faz diariamente, não aquela que você digita, né? Que todo mundo fala, meu condomínio é conciliado, porque tá escrito conciliação bancária, eu olho hoje o extrato e coloco exatamente o mesmo valor. Não, aquela que é conciliada diariamente, que a gente acompanha, não aquela que às vezes quando eu assumo um condomínio novo, de repente vem um pagamento que é para um outro condomínio, que isso acontece muito, e no final vem conciliação bancária. Então, eu também faço auditoria, muitas vezes algum prédio que está por vir, eles pedem para fazer um levantamento dos documentos, para a gente ver se houve alguma coisa, que estão começando a ficar desconfiados, e a gente faz isso, assim, muitas vezes, Fabiola, e é nítido. Prestação de contas que vem lá aprovado por unanimidade, porque chega no dia da Assembleia as pessoas não olham, né? Na verdade, as pessoas entram para um conselho sem saberem a importância do que é o cargo, assumir esse cargo, que é fiscalizar as contas do síndico, né? Então, acaba acontecendo de vir lá a conciliação bancária simplesmente digitada, e quando você vai ver, são contas pagas para outros condomínios, são dinheiros que, por exemplo, o morador vai pagar na administração e esse dinheiro não entra na conta do condomínio. E isso, por mais moderno que nós estejamos hoje, por mais que ainda acontece. E muito, muito. É uma coisa que choca, mas que acontece praticamente diariamente. Né? Quando a gente estava gravando com o nosso patrocinador, Rodrigo, né? Ele se apresentando, a gente até falou, você já estava aqui em estúdio, falou da autogestão. E, infelizmente, a gente vê muito isso do condomínio. Não ter síndico profissional, já ser síndico orgânico. Às vezes é aquele aposentado que nunca trabalhou com contas, nunca trabalhou com... Não desfazendo, gente, porque, lógico, qualquer pessoa pode ser síndico, né? Mas eu sempre falo, gente, se você vai ser síndico, você trabalhou a vida inteira no comércio, né? Então, assim, tente pelo menos ter um conselho, alguém que entenda dessa parte contábil, alguém que entenda dessa parte de obras. Gente, eu não estou falando de engenheiro, não. Pode ser até aquele rapaz lá que trabalha de marido de aluguel, que trabalha como empreiteiro, que até trabalha como pedreiro numa empresa. Então, assim, só que ele entende de obra, para dar essa noção para o síndico. Olha, essa obra não está sendo bem feita. Então, é sempre bom você ter pessoas que entendem de áreas específicas, pelo menos no conselho, exatamente, porque o conselho é isso, ele tem que assessorar o condomínio, o síndico, e fiscalizar, né? Então, assim, fiscalizar se o que o síndico está fazendo está correto e assessorar no sentido de que, o nome já fala, aconselhar o síndico. Então, tipo, olha, não seria melhor a gente fazer desta forma? Não seria melhor a gente contratar esta empresa? Porque muito síndico orgânico tem aquela ideia, né? O barato é o melhor. Nem sempre o barato é o melhor. Normalmente, o barato sai caro. Muito caro. Então, essa questão da autogestão, Flávia, você ainda se depara muito com essa questão da autogestão? Infelizmente, eu ainda me deparo. É uma coisa que
até 1999, tinha num grande percentual, só que hoje, assim, eu me deparo, mas é impossível fazer uma autogestão. Condomínio, embora não tenha fins lucrativos, é equiparado à pessoa jurídica, está cheio de obrigatoriedades que não tem como um síndico orgânico ou mesmo um síndico profissional tentar fazer isso sozinho. Tem que ter o síndico profissional ou o síndico orgânico, a administradora, tem que ter esses profissionais trabalhando junto. Nós procuramos dar toda a assessoria administrativa pro síndico, desde gerenciamento, por exemplo, ele quer fazer um contrato com uma empresa, além da parte financeira, que a gente vai fazer um planejamento, toda uma programação, contar com os devedores duvidosos, porque, como até o Salgado comentou anteriormente, não é simplesmente fazer uma obra, eu vou fazer um parcelamento em 2 vezes, porque acontece muito isso. Às vezes a gente assume condomínios que o síndico não tem nenhum tipo de conhecimento e de repente chega lá, compromete o saldo do condomínio. Infelizmente, a gente vê até casos de síndico que faz essa autogestão e ele está prejudicando e muito o condomínio e não prejudicando conscientemente. Sim, Porque na cabeça dele, ele acha ele que tá faz o certo, melhor para ele aquele faz o melhor. condomínio. Até porque ele está economizando para aquele condomínio e a gestão dele é perfeita, só que ele não sabe o quanto que ele está prejudicando aquele condomínio. Não só na autogestão, infelizmente, a gente vê síndicos profissionais, síndicos orgânicos nesse sentido, né? Ele acha que ele é o melhor remédio para aquele Sim, condomínio, só que ele não está vendo o quanto ele está prejudicando, né? exatamente. Tanto na parte, de departamento pessoal, muita legislação, como na parte de contratos, na parte de manutenções, uma série de coisas que ele não tem o conhecimento, não é obrigado a ter, né? Embora assim, se ele assumiu como síndico, entende-se que você tem que ter um pouco de conhecimento. Mas assim, na autogestão ele não tem suporte nenhum, ele não tem uma administradora por trás, ele não tem nada. Então explica Então, pra gente. A Ideal foi fundada em 95, então. na verdade, a Ideal ela foi fundada em 2008, que foi a junção de várias empresas do grupo, né? Então a Tá. Conexão Ideal Administração, ela faz parte de uma das empresas do grupo Conexão. A Flávia Jacó tem a experiência, né, o know-how desde 1995. Ah, tá. E lá em 95, ela já era então a administração ideal ou tinha outro nome? Tinha outro nome. Tá, e aí a conexão, então, em E 2008, oito que passou passou a fazer parte do grupo. do grupo Conexão Ideal. É, e, e dentro, assim, qual é a área de atuação de vocês no Nós âmbito atuamos, na parte, assim, de administração em termos de cidade, a gente atua em isso, Santos, termos de cidade? São Vicente, Cubatão e Praia Grande, né. E dentro de vocês, lá dentro da administração, a gente, porque também a gente não, muitas pessoas, né, não entende isso. Uma administração, ela, às vezes você fala assim, pô, mas eu ligo lá uma hora, eu, assim, tipo, fala isso, né? Uma hora eu falo com a Flávia, outra hora eu falo com a Joana, outra hora eu falo com a Aparecida. Pô, não tem uma pessoa que cuide do meu condomínio? Explica pra gente o que que é isso dentro de uma administração. Primeiro as pessoas acham que uma administração é simplesmente gerar boletos, começa por aí. Não é assim que funciona. Uma administradora, ela tem por sua obrigação, desde um atendimento ao cliente, esclarecer todas as dúvidas de qualquer morador, tá? Não é só atendimento a síndico, qualquer morador pode entrar em contato, esclarecer suas dúvidas, seja por e-mail, por uma série. Às vezes a gente pede por e-mail até para documentar essas informações. E até porque assim você recebe, dependendo dessa informação, você também precisa perguntar para o síndico, Sim, né? algumas Então, coisas que estando ocorrem documentado, para internamente, não ter aquele telefone sem fio. aquele telefone Porque aí sem você fio. pega aquele e-mail e transmite para o síndico e fala: preciso Exatamente. responder isso para o condomínio. Sim, sim, porque assim, nós sabemos aquela parte que chega a nós. Aquele dia a dia condominial, nós não temos como saber. Então, desde, por exemplo, qualquer serviço que é prestado ao condomínio, nós administradores recebemos as notas fiscais, nós analisamos nota por nota para ver se toda
todas as retenções, todos os tributos estão sendo feitos corretamente. Então, a administradora não gera somente boletos, existe todo um acompanhamento técnico por trás. Então, até chegar na geração do boleto, são várias etapas, todas as escalas de horários de funcionários para facilitar, para reduzir o custo para o condomínio, nós fazemos. Então, todo um planejamento de escalas, tudo aquilo que dá para a gente. O nosso objetivo é redução de condomínio, de valor de condomínio. Claro que obedecendo todas as práticas condominiais, objetivando não perder a qualidade do serviço, trabalhando em parceria com o síndico, seja ele orgânico ou profissional, mantendo sempre a qualidade. Então, o que acontece? Nós temos lá a gerência, nós temos os atendentes, os condomínios são cuidados por alguns determinados profissionais, então eu sou do condomínio X, tem aquela pessoa que vai atender aquela carteira do condomínio X. E claro, lá a gente procura ter um atendimento também informatizado, mas a gente não deixou de lado o humanizado, que é o olho no olho, de ir lá sentar com a gente, tomar um café, marcar, porque a gente lida com muitos idosos também. Então, nem sempre eles estão acostumados a trabalhar nessa área informatizada que está hoje em dia. Mas aí, então, é bom, acredito, né? Assim, é bom também para o web condomínio entender. Então, vocês têm aquela pessoa que é responsável pelaquela carteira. Sim. Mas ela também não responde por todas as áreas. Então, se eu vou perguntar para a Flávia uma situação específica do RH, tem aí a pessoa do RH. Você, assim, aí você já passa, assim, você sendo responsável pelo meu condomínio. Então, a Flávia vai chegar e vai falar, olha, essa questão é RH, então eu vou te passar para a Aparecida, que vai te orientar nesse sentido, né? Isso. Porque é difícil, né? Não é uma pessoa só ter exatamente, a pessoa não consegue ter todo o conhecimento geral, é dividido a administração. Então, tem o setor de condomínio, setor financeiro e o setor de departamento pessoal. E dentre essa classificação, temos os atendentes por carteira também, né? Então, setor de condomínio, nós temos lá 5 pessoas, só que cada pessoa cuida de uma gama de condomínios. Então, por exemplo, o seu condomínio, ele é atendido no setor de condomínios pela pessoa X, para não ficar nessa de um dia falar com um, ter que repetir toda a história para o segundo atendente. Mas dependendo da dúvida dela aí, essa pessoa já vai, inclusive eu nem vou precisar repetir toda a história para o RH, porque quando ela passar para o RH, ela está falando, vou te passar o condomínio da Fabíola, porque ela precisa de um esclarecimento assim, assim, assim. Então, quando eu chego com a Aparecida, ela já sabe qual é a minha dúvida, o que ela precisa me esclarecer ou me auxiliar. Com certeza, não precisa ficar repetindo. E também sempre estou aberta, eu tenho acesso fácil a mim, eu sou aquela dona que estou lá presente, que acompanho, gosto de estar por dentro. O humanizado comigo funciona ainda, então os idosos, o pessoal pode ir lá e tomar um café comigo. Outra coisa, né, eu já ouvi algumas administradoras falarem assim, eu não participo de assembleia eu deixo lá e só... Me explica isso. É sempre bom a administradora estar presente, né? Sim, a administradora tem que estar presente. De um tempo para cá, por conta de compromissos que eu assumo, eu faço faculdade também, que é sempre tempo de aprender. Eu tenho vários representantes. Às vezes eu consigo ir em alguma assembleia, mas eu tenho vários representantes que são formados, totalmente preparados, que eles também vão nas assembleias. Então, quando eu não consigo representar, eu tenho os representantes. Mas alguém da Ideal vai estar ali para orientar. Não tem assembleia que vai ser representante da conexão. Não tem, de jeito nenhum. Algumas eu consigo acompanhar. As que eu não consigo, sempre tem representante que são altamente preparados para isso. Então, a gente já está encaminhando o nosso podcast aí, a gente vai trazer outros, né? Agora a Flávia está aqui com a gente, então todo mês a gente vai ter aqui informações sobre administração. Vamos trazer um dia somente falar dessa autogestão, os prejuízos da autogestão, que ela já deu uma pincelada, mas vai muito além dessa questão de pagar contas de RH, vai além de exatamente uma autogestão, às vezes o síndico não consegue fazer a cobrança dos inadimplentes, porque a pessoa diz, é o síndico, nem vou atender ele. É aquilo, né? O síndico está saindo, ele espera o síndico sair para sair, porque assim o síndico não cruza com ele e ele não é cobrado. Uma coisa que já com a administração já funciona de outro jeito.
com o jurídico já funciona de outro jeito, a pessoa não tem como escapar, deixar o síndico sair e depois pegar o carro, né? Então, a gente vai trazer esse tema autogestão, que é muito importante, e outros temas aí que eu tenho certeza que a gente consegue aqui esclarecer para os nossos web condôminos. Mas, Flávia, fala para a gente como é que a gente faz para achar o grupo Conexão Ideal. Pode ser através do nosso site para tirar dúvidas, conhecer um pouco mais da nossa empresa, grupoconexãoideal.com.br ou nas redes sociais conexão.ideal.adm. Gente, nós agradecemos aí a todos vocês que estiveram aqui conosco, nos prestigiam, nossos web condôminos. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, compartilhem, comentem, curtam no YouTube, ative o sininho para você saber que a gente está no ar, que a gente está com um vídeo novo lançando. Sempre bom saber que você nos acompanha. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Michael Jordan. Tchau, gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.